pessoas falam muito sobre o bom samaritano, parábola do bom samaritano, mas não sabem nada sobre os samaritanos, na verdade. Dentro dos relatos da Bíblia, vemos um povo chamado Shomronim, no original, samaritano, que era o povo que compunha o antigo reino do norte, chamado Reino de Israel, que eram todas as tribos menos Benjamim e Judá. Nos tempos da monarquia, o Reino do Norte ocupava um território muito maior do que o Reino do Sul. Isso a gente já sabe. Atualmente, o povo samaritano não passa de uma pequena comunidade que vive em 2 lugares específicos. Na cidade de Nablus, na Cisjordânia, que é justamente a cidade que na Bíblia se chamava de Siquém, e também na cidade chamada Holon, uma cidadezinha que fica a uns 11 quilômetros de Tel Aviv. Há uns 1000 anos atrás, mais ou menos, consta que os samaritanos eram em torno de 1 milhão de pessoas, mas a maioria se converteu ao Islã. Hoje são aproximadamente 800 e poucos samaritanos. Eles se consideram descendentes diretos das tribos de Manassés e Efraim, mas hoje eles são classificados de uma maneira um tanto intrigante. Para os palestinos, eles são judeus, mas para os judeus, eles são palestinos. E na visão deles mesmos, eles se consideram os dois, tanto israelita quanto palestino. Agora, um fato curioso sobre os samaritanos é que eles seguem uma religião à parte, não o judaísmo praticado em Israel que a gente conhece, o judaísmo rabínico. Os samaritanos não aceitam Talmud, nem Mishnah, nem Halahá, que é o que compõe a base do judaísmo convencional de Israel. Eles não aceitam nada disso. E eles não consideram Jerusalém uma cidade santa. Você sabia disso? Os samaritanos não consideram Jerusalém um lugar santo. Para eles, o verdadeiro lugar santo é o Monte Gerizim, que seria o lugar onde Deus provou a Abraão. Os judeus consideram santo o Monte Moriá, Monte do Templo. Para os samaritanos não, só o Monte Gerizim é santo. Inclusive, a religião deles não se chama judaísmo. Eles intitulam a religião deles como samaritanismo. E na visão do samaritanismo, Iá falou com Abraão no Monte Gerizim, e é lá que é santo, e é lá que deveria estar o templo. Até o Rumash, o Pentateuco, os 5 primeiros da Bíblia, até o deles é diferente. O dos samaritanos é diferente. Segundo consta, tem mais de 6.000 diferenças do Rumash samaritano para o Rumash judaico. Rumash é o Pentateuco, os 5 primeiros da Bíblia. E não só isso, os samaritanos não consideram nem os profetas e nem os escritos. Jó, Provérbios, Isaías, Jeremias, Ezequiel, nada disso. O samaritano não considera nada disso. Eles só consideram aquilo que eles chamam de Torá, que é o Rumash. Gênesis, Levítico, Êxodo, Número e Deuteronômio. E o livro de Josué, sendo que o livro de Josué deles tem diferença do livro de Josué da nossa Bíblia. Os sacerdotes do samaritanismo, eles se vestem de maneira diferente dos praticantes de judaísmo. E de todas as festas judaicas que a gente vê na Bíblia, que Deus ordenou, eles só celebram Yom Kippur, Pessa e Sukkot. E mesmo assim eles celebram de um modo diferente dos judeus. Eles são intrigantes. Sukkot, por exemplo, que o povo chama de tabernáculo. A Sukkah, a cabana, os judeus fazem em área externa. Os samaritanos fazem suas Sukkah dentro de suas próprias casas. Tem outras diferenças variadas em várias coisas, mas a intenção do samaritano é justamente se colocarem diferente do povo judeu. Outra curiosidade, os samaritanos seguem um calendário diferente do calendário judaico. Para eles, o ano atual é o ano 3659, contado a partir do dia em que eles entraram na Terra Prometida, segundo os cálculos deles. É por essas e outras razões que está escrito em João 4,9, na Bíblia diz, os judeus não se davam com os samaritanos, mas lá no texto original diz, os judeus não se associam com os samaritanos. No texto da mulher samaritana. Sendo tu judeu, fala comigo que sou samaritana, porque os judeus não se associam com os samaritanos. E mais à frente, João 8,48, alguns judeus que não gostaram do discurso de Yeshua dizem, com certeza você é samaritano e tem demônio. Os judeus consideram a palavra samaritano como uma ofensa. Você já viu isso?
Culturalmente falando, os samaritanos procuram se relacionar cordialmente com os judeus, mas são os judeus que não suportam a ideia de conviver com os samaritanos, por causa desse conceito de que eles são a parte impura de Israel porque se misturaram demais com outros povos, desde a época do Império Assírio. Tem até estudioso aí que diz que o povo samaritano não tem nada de israelita, que eles vêm da Assíria. O povo samaritano atual, a gente pode dizer que eles são os restantes de José, em referência às tribos. E até hoje o povo samaritano se mistura para sobreviver. Por volta do ano 2000 para cá, estava faltando mulheres na comunidade samaritana e eles começaram a buscar casamentos fora de Israel, fora de Samaria. E com isso, muitas mulheres ucranianas entraram para o povo samaritano, claro, sob a condição de aceitarem o samaritanismo, se converterem. Os judeus, os que vivem no território chamado de Israel atual, eles detestam a ideia de se misturar com o estrangeiro. O samaritano não tem esse problema. Eles se misturam numa boa. Agora você observa bem o problema, biblicamente falando. Nem os judeus atuais de Israel e nem os samaritanos estão na prática correta, ordenada por Yah Tsevaot. Eles apenas estabeleceram uma identidade religiosa própria para eles, para ficarem diferentes dos judeus, e por causa dessa rixa antiga com Judá, deixaram de lado conceitos que procedem do próprio Deus Yah. Você vê, por exemplo, Yeshua chamou Jerusalém de o coração da terra, enquanto que os samaritanos não consideram Jerusalém. Para eles, Jerusalém não tem nada de santo. Na verdade, eles são até favoráveis a dividir Jerusalém entre Israel e Palestina. Mas na verdade, Yah deu ao seu povo Israel toda aquela terra que está lá. Quando você olha no mapa atual e você vê Jordânia, Cisjordânia, no mapa de Deus, tudo aquilo ali era para ser Israel. Não só a terra onde está a Palestina ou a Cisjordânia e a Jordânia. Tudo ali era para ser Israel. Mas os humanos perderam o rumo e inventaram vários cismas. Os samaritanos consideram o livro de Josué, mas você vê uma coisa. No texto do livro de Josué está escrito que Yah deu a terra da faixa de Gaza para a tribo de Judá. Por que os samaritanos então não consideram isso? Era para considerar. Como eu já falei, o livro de Josué eles consideram, mas o livro de Josué deles é diferente do livro de Josué que tem na nossa Bíblia. E tem outra coisa. Os samaritanos não consideram Yeshua como Machia e nem como profeta. No máximo, eles o consideram um homem bom que fazia o bem. A rejeição deles a Yeshua é muito forte, porque Machia provém de Davi, o qual os samaritanos têm em uma péssima conta. Os samaritanos não simpatizam com o rei Davi, pois até o texto dos 10 dizeres, que chamam de 10 mandamentos, até o texto desde os 10 dizeres é diferente do que a gente usa. Você sabia disso? Eu não vou ficar entrando em detalhes mínimos, mas se você pesquisar a fundo você vai ver a diferença. No último mandamento tem diferença. Mas como eu estava dizendo, os samaritanos não estão à espera de um Machia, um Redentor. Como eles mesmos dizem, eles estão à espera de Taheb. T-A-H-E-B. Taheb. Taheb, segundo eles, será um restaurador, oriundo ou da tribo de Efraim ou da tribo de Manassés. Eles não estão à espera de Machia. Eles estão à espera de Taheb. E tem até quem atribua a fraude ao texto de Yohanan, João, pelo fato de que no texto de Yohanan a mulher samaritana falou: reconheço que tu és profeta. E mais adiante ela disse para o povo de Samaria: encontrei o homem e eu entendi que ele é Machia. E aí algumas pessoas, alguns pseudo-estudiosos dizem: certamente esse texto é uma fraude, porque nenhum samaritano jamais vai reconhecer um descendente de Davi como Machia, porque eles não estão à espera de Machia, eles esperam apenas Taheb, o restaurador. E segundo o pensamento religioso dos samaritanos, esse Taheb vai vir como um profeta semelhante a Moisés e fazer Israel voltar a ser como era nos tempos de Moisés. Olha só. Mas só que nisso daí, até entre samaritanos às vezes tem pequenos pontos de discordância. Para alguns, Taheb será o próprio Moisés que vai voltar.
de alguma forma. E para outros samaritanos, Tareb será apenas alguém como Moisés. Mas quando Yeshua se revela a alguém, o Espírito de Deus produz o convencimento no campo espiritual. Isso a gente já sabe. Foi o que aconteceu em relação à mulher samaritana. A palavra de convencimento que emanou de Yeshua produziu o convencimento espiritual no coração dela. Oh, não, mas não é possível um samaritano acreditar em alguém da tribo de Davi. Para Deus nada é impossível, como diz na Bíblia. Eu, que antigamente não pensava em Deus e nem esperava nada de Deus, um dia eu fui espiritualmente convencido. Para Deus nada é impossível. Assim como Yeshua já iluminou o entendimento de centenas de judeus convencionais e judeus ortodoxos, ele pode fazer isso com qualquer samaritano que dê ouvidos a ele. O mesmo se deu com aquela mulher. Só quem tem experiência com Deus, na prática, consegue entender isso. Mas no fim das contas, eu, você, o judeu, o samaritano, todo mundo precisa de Yeshua, pois ele é o salvador de todos os humanos. Não é essa fama de obstinação e mente fechada dos samaritanos que vai vencer a atuação do Deus eterno. Para Deus nada é impossível, pois está escrito que um dia toda a terra o verá vindo nas nuvens do céu e o reconhecerá. Se você acha que os samaritanos conseguem vencer a escolha divina só porque eles são cabeça dura ou porque eles não querem acreditar igual os judeus atuais, então você não conhece nem a graça libertadora e nem o poder de Deus. Você só conhece a religião. Para pensar. Tem gente que pega esse negócio de estudos de duas casas. Ah, eu aprendi uma coisa boa agora. A doutrina das duas casas. Essa doutrina, na verdade, só faz a pessoa pensar que, no fim das contas, o que acontece é o seguinte. Ela acaba acreditando que ela é um descendente de alguma das tribos que se espalhou pelo mundo. E com isso fica parecendo que Deus só salva israelita. A salvação de Yah é só para israelita? Não, não é isso que a palavra dele diz. A pessoa que diz assim, eu acredito na doutrina das duas casas, eu tenho que viver como judeu, eu tenho que então aceitar o que diz no Talmud, no Midrash, na Mishnah, na Halahá. Ué, pensa comigo. Por causa dessa doutrina das duas casas de Israel, algumas pessoas acabam se achando descendentes sanguíneos reais de alguma das tribos dispersas de Israel. Se eu sou de algum restante de José, eu tenho que aceitar o que o judaísmo ensina. Mas e os samaritanos? Eles que são descendentes diretos dos restantes de José, eles não aceitam o judaísmo de Israel. Por que alguém que vem de fora por causa de uma doutrina nova aceita tudo que o judaísmo diz? Se os próprios samaritanos, que são descendência, ainda que com misturas, eles que são descendentes diretos, não aceitam o judaísmo, não aceitam o Talmud, nem Guemará, nem Mishnah, nem Halahá, nem Targumim, nada disso. Se você quiser entender o quão complicado é a relação dos samaritanos com Israel, você pode ouvir essa explanação mais uma vez. Não é fácil de entender, mas você consegue.